Sobre o mercado de jogos, você falou, tem olhado o mercado e visto que o setor de jogos não tem reagido muito, mesmo com outros hypes acontecendo. Bom, eu acredito, cara, que o mercado de jogos é uma visão mais de longo prazo, tá? Eu tô falando isso já há algum tempo já com o pessoal. Aí o pessoal fala assim: "Ah, ele fala porque ele fala isso sempre, então ele fica repetindo essa história". Eu acredito sempre nessa visão de longo prazo, porque o que acontece? Se você fica muito eufórico agora, na expectativa de acontecer alguma coisa, você vai acabar percebendo que os jogos têm correspondido mais na parte dos airdrops. E na parte da premiação em si, de estabelecer alguma coisa agora, não tem liquidez no mercado. As empresas estão querendo talvez se capitalizar um pouco também, para depois fornecer isso aí. Então, eu acredito que vai chegar o momento que a Web3 vai estar tão bem frequentada que vai estar entrando dinheiro. O fenômeno que aconteceu em 2021 é que tinha muita entrada de capital por parte das pessoas, não eram de tanto de institucionais. Até tinha alguns institucionais começando a entrar, investir em jogos Web3, mas o grande movimento daquele momento lá foi aquelas porcarias mesmo, aqueles joguinhos mais simples, né? Então, a minha visão quanto a jogos, cara, por exemplo, quando eu pego hoje e compro uma terra no Illuvium que custa 0,92 Ethereum, a minha média ali está em 0,85 Ethereum, 0,84 e tal. Eu vou pegar três terrinhas dessas. Então eu vou gastar, sei lá, 3, 4 Ethereum nisso aí. Se eu pegar 4, por exemplo, né? Posso chegar perto de 4 Ethereum. Eu não posso ter aquela percepção ou aquela noção, ou expectativa, melhor dizendo, que eu vá lucrar isso aí de imediato. Ou que vai ser um lucro que daqui a 3 meses vai estar acontecendo alguma coisa. Primeiro, já parte de um erro aí, as pessoas acreditarem que elas, uma vez que investem em Web3, em games Web3, elas têm que obter lucro em cima do que elas investiram. Não é assim, não tem nenhum lugar nos termos do contrato dizendo para as pessoas que se elas colocarem 1x, elas vão receber 3x em cima daquilo, ou 2x que seja, ou 1,20x. Ah, vai receber 20% de lucro aí em cima do que você investiu. Não tem isso assegurado em lugar nenhum. Tudo depende do sucesso do ecossistema. Então, o que acontece no caso do Iluvio e de outros ecossistemas como o Metalcore, que eu venho acreditando neles, é justamente esse fato de você poder aplicar, investir, trabalhar com muita calma, acreditar nesse desenvolvimento que vem por parte da empresa. Aí você vai ter que contar com um pouco de sorte, porque pode notar o que eu falei aqui, o que aconteceu, por exemplo, com a Gala Games, que era uma das empresas mais promissoras, ganhou prêmio em 2022 de estúdio do ano lá no Game Awards, e ainda assim tá essa bagunça que todo mundo tá vendo. Uma surpresa que a gente nem sabe se aquilo se trata de um golpe, sendo que um sócio já acusou o outro, mas está tendo processo com empresas também que produziram jogos, como por exemplo a Game Media, eles estão numa batalha judicial, Game Media e Gala. Então, há que ver o que está acontecendo, mas tudo bem, o assunto não é esse, o assunto é falar de que nós temos uma certa insegurança quando a gente investe nesses projetos e seria muito fácil ou tendencioso para mim, dado o que aconteceu com o Mobox em 2021, comigo, né, que ajudou a minha vida, né, a Mobox ajudou a minha vida, ajudou em 2021 ali eu ter uma condição financeira muito melhor, melhorar muito a minha situação financeira, foi um dos projetos que me ajudou. Eu poderia ter essa tendência de ficar acreditando que aquilo vai acontecer necessariamente do mesmo jeito, mas 2021, 2022, 2023 e agora 2024 está batendo e mostrando que não é assim que funciona. Feliz daqueles que no meio desse processo faz todo esse trabalho de aplicar o seu capital em alguma coisa de uma maneira gerenciada. Então, por exemplo, você conquistar valores em lugares seguros, lugares que você consiga, pelo menos assim, falar, não, eu vou investir menos, não precisa investir pesado, né? Mas eu vou investir menos, eu vou entrar nesse joguinho aqui, vou fazer um airdrop dele, eu vou fazer uma participação, porque às vezes você nem precisa gastar para poder entrar. E às vezes algo bom te espera na frente em relação a premiações. Vou te dar um exemplo disso. Eu estava falando agora há pouco aqui com o pessoal sobre o Metalcore. Teve gente no nosso grupo que tirou cerca, isso se tiver realizado, tivesse, né? Mas uma parte foi realizada, uma parte não foi, uma parte se transformou em outras coisas na Web3, mas teve gente ganhando 80 mil reais. Aí você pergunta para mim, quanto foi investido no Metalcore? Zero. Dedicação, 45 dias, que foi o período
de participar daquela fase do teste ali, onde eles estavam pagando esse airdrop. Nosso grupo ficou o mais bem colocado possível, então teve gente ganhando 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 80 mil reais. Isso eu não estou falando todo mundo junto, estou falando uma pessoa, né? Então cada pessoa ganhando valores assim. Isso acontece, então dá uma chance. E eu falo sempre com as pessoas, essa percepção, ela tem que ser pegada também. É outra coisa que eu poderia também falar, vou tentar falar de uma maneira resumida, para esse corte que eu vou fazer não ficar tão grande, né? Você pode pegar, por exemplo, valores que você está ganhando, né, de maneira vultuosa, assim. Por exemplo, uma pessoa que ganhou 40 mil reais no airdrop desse, ela pode pegar aquele valor e levar para a sua cabeça e para a sua consciência que aquele valor garante, por exemplo, se ela tem um custo de 2 mil reais por mês, garante 20 meses dessa pessoa, né? Então, aí você vai falar, poxa, mas o que você está propondo? Eu não estou propondo nada, eu estou falando assim, a pessoa pode pegar essa realidade, pegar esse resultado, trazer para a sua realidade e aplicar esse dinheiro em alguma coisa relacionada ao seu crescimento. Não estou falando para a pessoa gastar esse dinheiro com carro ou qualquer outra coisa, mas principalmente colocar em algum investimento fora do mercado cripto que lhe garanta alguma coisa. Tem colegas nossos aqui que estão construindo patrimônio fazendo isso, de 100 mil, 200 mil, até 300 mil reais. Tem gente batendo 300 mil reais, juntando tudo que vem ganhando ao longo do tempo na Web3. Participaram de momentos bons, deram sorte em alguns projetos. Teve colegas nossos dentro do nosso Discord que ganharam 75 mil com pixels, né? E eu não vou citar nomes aqui porque eu não tenho autorização, mas assim, e assim como no caso do Metalcore também. Então, tem oportunidades maravilhosas e você tem que saber converter isso numa tranquilidade para a sua vida. Então, o que eu enxergo mais nos jogos é isso. E o cara que tem um dinheirinho, como eu tenho, como outros colegas têm também, quer investir, quer colocar alguma coisinha aí, o cara também consegue fazer uma participação entrando de maneira melhor ali. Porque, por exemplo, a pessoa que tem terra, no caso do Iluvio aqui, ela já entra com um pouquinho de vantagem competitiva. Então ela vai ter ali combustível para poder entrar nas partidas, fazer as pesquisas melhor, pegar os bichos e tal. Não quer dizer que quem não tem o poder financeiro não vai poder fazer isso também. Vai poder fazer porque, inclusive, teve pessoas que não tinham um único centavo, né, para entrar nas fases iniciais de jogos como Iluvio e Metalcore e ganharam mais do que gente que tinha NFTs lendários ou épicos, né? Então depende muito do esforço de cada um e eu acho que é isso que vai configurar o nosso sucesso. É uma paciência e um conjunto de coisas. Olhar para esses jogos não com a expectativa de que tem que acontecer amanhã, mas ir remando com as possibilidades que são oferecidas ao longo do tempo. Investe agora, verifica o que você tem de possibilidade agora, não coloca um valor que você vai ficar maluco com ele, que você não consiga dormir ou tomar um café com sua família, mas você também consegue prosseguir olhando mais para frente. Há quanto tempo eu estou falando do Upland, né? Estou falando dele que uma coisa boa para o futuro, que não sei que tem, blá, 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 né? Que pode acontecer também, não tenho essa certeza. Mas se vier a acontecer lá na frente, foi porque eu acreditei lá atrás e fiz um bom crescimento lá. Tem mais de 400 terrenos espalhados em áreas boas. Então significa que eu posso também colher um bom fruto no futuro. Então são sementes que foram plantadas e você tem mais chance disso acontecer. No caso ali, a grande parte da nossa evolução ali, eu acho que da maioria das pessoas que estão no ecossistema foi 100% free, com alguma colocação de grana mais representativa. Não foi o meu caso, que no início eu dei um plusinho inicial, mas posso dizer que 70% ou 80% do que eu fiz no Upland foi com o trabalho e não com o que eu coloquei. E a maioria das pessoas não colocaram praticamente nada e conseguiram construir ao longo do tempo. Já deu o resultado que elas esperam? Ainda não. Obviamente, não chegou esse momento ainda. Mas é aquela coisa de plantar para o futuro também. Então, essa é a minha visão aí. Eu acho que eu gosto muito dela, né? É por isso que eu não abandono essa visão. E é a visão que mudou minha vida também. Eu acho que pode ajudar muitas pessoas. Na verdade, não é que vai mudar a vida com o jogo. Também não pode ter essa expectativa. Mas essa visão até mesmo da Web3 como um todo, né? Não só da parte de jogos, você ficar achando que o projeto que você aplicou refém de te dar uma rentabilidade, não vai acontecer. Então é isso que eu diria para vocês aí, entendeu? Caminhar dessa forma, sem essas certezas absolutas e fazer o melhor possível no meio da caminhada.